Meninas, o assunto de hoje ele pode afetar qualquer grávida. Muitas vezes pode ser assintomático, mas se não tratado adequadamente pode trazer sim muitas consequências tanto para a mãe quanto para o feto. Sou a doutora Aline Diniz, ginecologista e obstetra, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o diabetes gestacional. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui bem claro que mulheres que já eram diabéticas antes de engravidar não se encaixam nessa classificação. Aqui nós estamos falando daquelas mulheres que não tinham diagnóstico e que no início do pré-natal teve uma glicemia acima do valor considerado adequado, né? E que se encaixa nesse critério diagnóstico, ou que fez aquele teste de tolerância à glicose, que é aquele exame que bebe um líquido bem doce, que é feito após 24 semanas de gestação e teve algum dos valores de referência alterado. Em primeiro lugar, vamos entender por que algumas mães desenvolvem diabetes gestacional e outras não. A mulher que desenvolve essa doença, normalmente, ela já vinha de uma condição em que ela tinha uma resistência insulínica um pouco aumentada. E com a gestação, com a mudança hormonal e a produção principalmente de um hormônio que se chama lactogênio placentário, essa resistência insulínica aumentou ainda mais. E então, essas mães desenvolvem diabetes gestacional. Diante do diagnóstico, né, o que nós vamos fazer? É importante que você tenha em mente que vai ser preciso fazer as medidas de glicemia em casa, então você vai ter que comprar aquele aparelhinho que fura o dedinho e vai furar o dedo algumas vezes por dia, né? A quantidade de vezes vai depender de como vai ficar o seu controle glicêmico. Se ele estiver bom, a gente pode ir intercalando. Se ele estiver ruim, vai ter que fazer todas as medidas rigorosamente, né? No geral, a gente mede em jejum após as refeições. Se com essas 3 medidas a gente vê que a glicemia não tá ficando boa, aí a gente vai ter que aumentar a quantidade de medidas. Vai ter que medir também antes das refeições. E o que fazer para conseguir esse controle glicêmico? É importante ter um acompanhamento com o nutricionista, realização de atividade física e dieta. Não tem outro jeito, né? E aí essa dieta, o nutricionista que vai te orientar, né? Ele vai calcular, ver a sua necessidade diária, enfim, vai ajustar o cardápio como for necessário, né? Então é imprescindível um acompanhamento multidisciplinar, né? Obstetra, nutricionista, algumas vezes também é necessário endocrinologista e a atividade física supervisionada, certo? E se, com todas essas medidas que eu falei anteriormente, você não conseguir ter o controle glicêmico adequado, será necessário iniciar o uso de medicação. Antigamente era já insulina, né? Não tinha outra opção, a gente já partia direto para o uso da insulina. Hoje a gente tenta primeiro o uso de medicamentos orais. O principal deles é a metformina, né? Então a gente tenta fazer uso dessa medicação e se mesmo com o uso dela não houver controle adequado, é necessário o uso da insulina para a gente conseguir controlar essa glicemia. Se você tem um diagnóstico de diabetes gestacional, não entre em pânico. Não significa que você e o seu bebê estão em risco iminente. É preciso que você tenha consciência da sua condição, que você faça o tratamento adequado, então que você mude a sua alimentação, realize atividade física. Se for necessário utilizar medicação, iremos iniciar medicação, mas com um pré-natal bem feito e um acompanhamento adequado, é sim possível ter uma gestação muito tranquila, mesmo com esse diagnóstico. Para que essa informação tão importante seja difundida, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para que você possa saber mais sobre esse e outros temas relacionados à gravidez.